Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, tô de celular novo, mas essa é outra história. Eu conto pra vocês se eu tiver inspiração, porque eu não aguento mais contar ela, mas enfim, resumindo, meu celular foi roubado. Deus falou muito comigo a respeito e, enfim, quem sabe eu faço um vídeo também. Mas hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre missão. Hoje eu fui no grupo de jovens lá das irmãs, né, na manhã de oração, e a gente falou sobre missão por conta do mês de outubro, que é o mês missionário. E Deus foi muito, muito concreto comigo, eu queria compartilhar isso com vocês, todas as coisas que eu vivi. Primeiro, a gente rezou a respeito, de uma forma geral, assim, a gente rezou a respeito da palavra lá de Atos dos Apóstolos, do profeta, do discípulo Filipe, e o encontro que ele teve com um eunuco, né? Um eunuco era uma pessoa lá na época que era considerado um excluído, porque ele era castrado, acho que ele não poderia ter filho, então ele era castrado e ele vivia como um servo, assim, e ele era responsável por guardar, ser meio que um secretário das riquezas de uma rainha lá. E aí é muito interessante que nessa palavra vai falar desse encontro do Filipe com esse eunuco, né? E aí Deus desperta a missão a partir disso, né? E aí a palavra começa com vários verbos de ação, vou ler um pouquinho pra vocês. Tá lá em Atos 8, né, de 26 a 40, se alguém quiser pegar. Aí vai falar assim, ó: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, é o caminho que se acha no deserto. Filipe levantou-se e foi, outros verbos, né? Aí depois vai falar assim, então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se deste carro, outro verbo de ação, e o acompanhe. Aí vai tendo vários verbos e Filipe ele vai acompanhando o Espírito Santo e vai obedecendo os verbos do Espírito Santo e até que ele se encontra com esse cara. Então a primeira coisa que Deus fala assim para nós é que ele precisa que nós estejamos atentos à voz dele e que nós sejamos, assim, dóceis para obedecer a voz dele, para que ele possa usar da gente como instrumentos do reino e promover esses encontros, né? Aí, e isso é muito legal também, porque mostra pra gente que a nossa vida de missão, ela é movimento, nunca é algo parado, nunca é algo estático. Deus tá sempre fazendo novo nas coisas que a gente tá vivendo, né? Tipo, quando você fala, ai, tem um tempo livre, ou então você pensa, ai, tô com tédio. Ou Deus planejou aquele seu tempo livre pro seu descanso, ou ele tá, tipo, esperando só um pouquinho para ele começar outra coisa, para ele fazer mais. Ele tem sempre um propósito nas coisas que ele faz, né? Então, missão é movimento, vida é missão. E aí eu entendi que eu preciso ouvir a voz de Deus como Felipe e obedecer ele, né? Para que possa haver esse encontro, né? E aí Deus me falava também que Deus envia o povo dele que precisa até mim, né? Ou me envia até o povo, a partir da necessidade do povo e a partir do que ele já trabalhou em mim, né? Então, se eu tenho alguém que tá precisando que seja trabalhado nessa pessoa, algo específico que Deus já trabalhou em mim, ele vai me enviar para essa pessoa e vice-versa, né? Essa pessoa vai ser enviada a mim. E é muito interessante isso porque às vezes Deus manda, tipo, duas pessoas, eu para você e você para mim, pra gente aprender coisas diferentes um com o outro, né? Então, assim, a vida se define nesses encontros. E eu lembro que eu já falei com vocês, né, que o sentido da vida são os relacionamentos. E aí Deus aprofundou isso comigo, porque relacionamentos são um conjunto de encontros. Então, para você se relacionar com alguém, você tem que se encontrar de diversas maneiras, né? Pode ser fisicamente ou não, sei lá, de diversas maneiras, com as pessoas várias vezes, até que se estabeleça um elo, uma aliança, a partir desses encontros, né? Que é o relacionamento. E aí Deus me envia esse povo, né? E ele envia essas pessoas para nós, para que nós possamos crescer juntas, né? E ele me envia especificamente para as minorias, né? E eu acho interessante porque o eunuco, ele não era uma pessoa, isso me chama atenção pessoalmente, né? Pro meu público, Deus fala comigo qual é o público da Ana Beatriz, né?
O eunuco, ele não era uma pessoa, assim, simples, num sentido de que ele não entendia das leis, ele não era ignorante, assim, mas ele não entendia a palavra, porque se você for ler, ele fala para Filipe que não tá entendendo o que ele tá lendo na palavra e que porque ninguém explica para ele, né? E aí Deus me chama a atenção nisso, que tem muitas pessoas na sociedade que são ricas, que são estudadas, que tem assim, nossa, que são pessoas incríveis, maravilhosas, que são muito cultas, mas que elas não têm o conhecimento de Deus, não têm experiência de Deus. E eu assim, o meu chamado é para essas pessoas, sabe? Para as pessoas que estão na universidade pública, para as pessoas que estão fazendo pesquisa, para essas pessoas que, principalmente os jovens que estão nesse conflito de ciência, que são muito, muito, muito inteligentes, muito céticos muitas vezes, porque eu já fui essa jovem, né? Enfim. E aí Deus me chama a essas pessoas. E ele diz que o eunuco, ele não era uma pessoa pobre nesse sentido, né? De material e de inteligência, mas que ele era inteligente. Só que mesmo sendo inteligente, ele não conhecia e não conseguia entender a palavra de Deus. E que uma pessoa talvez muito simples poderia compartilhar com ele coisas de Deus, sabe? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí Deus vai me mostrar, através do encontro do Filipe com o eunuco, quais são os passos para viver uma missão, né? No seu dia a dia, para você se relacionar com as pessoas e estabelecer o reino de Deus na Terra, se relacionar com intencionalidade, né? Isso principalmente para pessoas que você não conhece, assim, sabe? Para realmente num sentido de evangelização, né? E aí Deus coloca para mim que o primeiro passo da missão é o encontro. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, como eu estava falando para vocês, e ir ao encontro das pessoas. Aí depois que eu me encontrei com as pessoas, o segundo passo da missão é tocar a realidade da pessoa. E Deus me chama muita atenção para esse passo, porque Ele me fala que é o passo mais importante, que eu preciso estar aberta ao que a pessoa me traz. Eu não posso estar fechadinha numa bolha, pensando, tipo, eu vou falar, já vou chegar jogando Jesus, já vou, sabe, chegar. Não que isso não seja legal, às vezes você, tipo, começa a falar de Jesus, a pessoa pira, você pira, então as duas estão piradas, então vamos junto, né? Mas às vezes não é assim que convence, às vezes não é assim, né? A irmã que conduzia esse momento, o encontro com a gente, ela falou que ela leu uma vez um pronunciamento de Gandhi, eu não sei a fonte disso, tá? Talvez nem seja uma fonte confiável, mas assim, achei muito interessante a fala, né? Ela falou assim que Gandhi falou que ele admirava muito os cristãos e admirava muito Jesus, só que ele não vivia a nossa realidade porque os católicos eram muito tristes e eles não davam um exemplo, eles viviam de cara amarrada e tal. Ele falava, eu não quero ser essa pessoa, se eu seguir Jesus, será que eu vou ser essa pessoa? E aí eu achei achei muito interessante isso, né? De que a gente não pode chegar com os dois pés e a gente precisa ser exemplo, né? O exemplo arrasta. E aí e aí Deus me falava também que aí a gente tem que sentar com essa pessoa, né? Como Jesus fez, a gente tem que entender qual que é a linguagem dessa pessoa, como que ela vai entender. Não é através da nossa linguagem. Eu me lembro quando eu estudava, né, tipo, no ensino médio, assim, que eu tinha muita dificuldade em matemática. Aí eu ia no plantão, não, aí eu tava na aula e eu tinha um professor que ele não sabia explicar de outro jeito, ele só sabia explicar do jeito dele. E eu não entendia do jeito dele. Eu precisava de alguém que acompanhasse meu raciocínio e me explicasse do meu jeito, para que eu entendesse do jeito que eu queria entender, entendeu? Entendeu? E aí, o que aconteceu? Aí eu tava com muita dificuldade e eu fui no plantão. E aí tinha um professor lá que ele acompanhava o meu raciocínio, que ele explicava na minha linguagem. E aí, por isso, eu conseguia entender e conseguia acompanhar melhor. Aí ele explicava, depois que ele tinha me explicado certinho, que eu tinha entendido na minha linguagem, aí ele explicava o que meu professor fez. E aí eu falava, então entendi. Então, às vezes, falta esse passo, né? Não é do nada que a gente explica do nosso jeito, da nossa experiência, porque cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma experiência. Então, Deus me chamava muita atenção para isso. E outra coisa que ele me falou nesse ponto é que tocar a realidade da pessoa pode demorar muito. Tipo assim, Santa Mônica, ela rezou 30 anos por Santo Agostinho. Então, nem sempre é fácil, porque primeiro que passa pelo livre-arbítrio da pessoa, a pessoa tem que querer se encontrar com você e conseguir
consequentemente, se encontrar com Jesus. E também passa por outra coisa, que é a história da pessoa, o quanto ela tá machucada, né? Porque às vezes ela foi tão machucada em alguma área, algum aspecto, que ela não consegue mais se abrir para aquilo. Então, você tem que ser aquela pessoa constante, que você consegue dar um respaldo, né? Discipulado mesmo, esse discipulado de estar presente, ser essa rocha da constância, para que a pessoa vá aos pouquinhos sentindo que não tem por que ela não confiar em você, não tem por que ela não se abrir com você, não tem por que ela não viver esse relacionamento com você, né? E aí depois o terceiro passo que Deus coloca é que eu preciso devolver para as pessoas que ainda não conhecem Ele o que Deus tem para dizer para elas. Então, a partir do momento que eu conheço as pessoas, que eu conheço a realidade delas, Deus vai falando coisas no meu coração para eu falar para as pessoas, né? Que Ele deveria falar para elas, na verdade, mas eu sou essa pessoa que fala. Vocês lembram no vídeo do discipulado que eu falava de que depois que Jesus parte o pão e multiplica o pão, né? Os discípulos, eles sentam em rodinhas de 50, e aí os discípulos dão de comer para as pessoas, para a multidão. Então é isso que Deus me pede. Ele fala que a gente tem que dar de comer para as pessoas até que elas aprendam a comer sozinha, né? E aí é muito engraçado, porque quando eu tava indo rezar, eu tava... sempre num lugar específico, porque é uma oração de silêncio, uma oração pessoal, a gente fica uma hora rezando nessa espiritualidade. E aí eu tava indo com uma amiga minha, que ela é, tipo, que eu considero, assim, a menina dos meus olhos, assim. Cada menina do Ministério Rural tem uma coisinha muito especial pra mim. E a Isa, em especial, ela é a menina dos meus olhos, assim. É uma pessoa que eu vejo que tudo que eu dou pra ela, ela agarra com todas as forças e ela é formada, sabe? Ela come com vontade. E aí, não que as outras não comam, né? Mas, assim, tem outras coisas específicas que as outras fazem que também me chamam atenção. E aí, a gente tava indo e aí eu percebi que a Isa tem um lugar pra rezar agora. Ela reza num lugar específico, né? E aí eu falei, nossa, que da hora. E aí, Deus me falava assim, me trouxe a memória que no começo, quando a gente começou a estar junto, eu levava a Isa para rezar no meu lugar. E agora ela tinha um lugar que era dela. Isso muito mais metaforicamente também, né? Aí Deus foi me mostrando que eu preciso, no começo, levar as pessoas a tocarem a realidade que eu toco, a partir da minha experiência, para que um dia elas possam encontrar o lugar delas e ser livres no lugar delas, né? Tipo, e que eu sou esse caminho, assim. E eu achei muito lindo. O meu lugar não é o lugar da Isa, mas através do meu lugar, a Isa encontrou o lugar dela. Através do meu sim, eu pude ajudar que a Isa encontrasse a razão dela. E hoje, assim, a Isa é uma das pessoas, ela é muito melhor do que eu em muitas coisas, sabe? Tipo, ela voa muito alto. Tipo, ela é coordenadora, tipo assim, ela é representante das jornadas que a gente faz. Ela já coordenou o Ministério de Música de Encontro, assim. E eu vejo, assim, nossa, como ela tá voando alto, sabe? E eu fico muito feliz por Deus ter feito isso na vida dela e por ela ter, tipo, agarrado a minha comida e depois aprendido a comer sozinha, sabe? E aí ele fala isso, que a gente precisa devolver para as pessoas o que Deus tem para dizer até que elas aprendam a fazer isso sozinha. E aí depois que a gente devolve, o quarto passo do encontro, né, é o batismo no Espírito Santo, quando a pessoa começa a entender que na verdade é Jesus que faz as coisas, não eu, não você. E a gente fala, o eunuco fala assim até, que me impede aqui? Aqui eu tenho água, o que me impede de ser batizado? E aí Felipe fala, nada. E aí só a sua vontade de querer ser batizado. E aí, tipo, eles fazem o batismo, né? Isso na vida também, nada impede, Deus quer todos, né? Então nada impede que você seja batizado, se você não é batizado. E viva, tipo, na igreja e viva no amor de Deus, né? E aí o fim eu acho fantástico, que o último passo é que os dois missionários, porque agora o eunuco não é mais uma pessoa a ser encontrada, porque ele já foi encontrado, né? Ele é uma pessoa que encontra, e aí eu escrevi que os dois missionários seguem seus caminhos. Porque o que acontece, gente? Nem sempre a gente vai continuar junto, né? Tipo, deixa eu pegar na palavra aqui pra vocês. Quando saíram da água, o espírito arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Então, assim, às vezes você só vai encontrar por um tempo essa pessoa,
às vezes você vai estabelecer um relacionamento com essa pessoa por um tempo, às vezes vai ser um só encontro, não vai ter nenhum um estabelecimento de relacionamento. E aí, o que vai acontecer? E ela vai seguir o caminho dela e aquilo vai mudar a vida dela. Encontros mudam vidas, né? A Fenô vai falar isso, fenomenologia, que o psicólogo, o terapeuta tem aquele momento, aquele instante, o aqui e agora, para transformar através da relação uma situação que a pessoa tá vivendo, as possibilidades dela, né? E aí, eu vejo isso muito na Isa também. Eu falei isso pra ela, Isa, um dia talvez a gente não toque mais junto no Ministério Roá, às vezes a gente não vai mais se ver, talvez seja algo que acabe, né? E claro que eu não quero que acabe, mas assim, o que a gente viveu junto vai fazer com que ela siga o caminho dela, vai fazer com que ela tenha, com que isso criou raízes nela, né? Então, eu acho que é muito isso, o processo de evangelização e de missão. E aí também eu queria colocar aqui mais algumas considerações, que a missão surge da necessidade, né? Então, a missão, ela vem, por exemplo, na minha cidade tem pessoas que estão passando fome, então o que a gente pode fazer para que elas não passem mais fome? E aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem um sentido, quando a gente tem um objetivo para a coisa acontecer, nós movimentamos nossos dons, todas as coisas que nós temos para oferecer, a gente coloca em função desse sentido, né? Igual ir na academia. E na academia, tipo, se você pensa, eu tenho que emagrecer, então vou na academia. Não faz sentido nenhum. Tipo, porque você vai esquecer que, tipo, você tem que emagrecer. Porque não é algo concreto, assim. Mas, por exemplo, quando eu tô rezando o terço, eu gosto de caminhar porque eu me distraio. Então eu tô meio que fazendo exercício com propósito, rezando o terço. Então é muito interessante isso. E quem fala isso, um pensador que fala isso na educação é o Libânio. E ele é sensacional. Leiam Libânio. E ele fala que a educação que o problema vem da necessidade, né? Que a resolução de um problema vem da necessidade. A gente não pode ficar com uma educação bancária que, tipo, não tem um problema a ser resolvido, uma necessidade a ser resolvida, e fica tipo, vamos aprender essas coisas aqui para que um dia você vai usar, sabe? Tipo, não faz sentido. Enfim, isso fica para outro vídeo. E aí também falou assim sobre culturas infantis, né? A gente tava falando que crianças, elas alcançam outras crianças, jovens alcançam outros jovens. E aí Deus falava no meu coração que os iguais alcançam os iguais, porque tem um conceito que chama cultura infantil, que é do Sarmento, também procurem se vocês quiserem. E aí ele vai falar que entre as crianças tem uma cultura própria, que é elas que estão vivendo aquele tempo, elas estão vivendo a infância juntas no mesmo tempo e espaço, né? Então, o que acontece? Nós somos adultos, então a gente não vai conseguir tocar, apesar de a gente ser muito bom, a gente não vai conseguir tocar aquela realidade que uma outra criança pode tocar. Então, por isso que o testemunho ele arrasta, por isso que alguém que viveu algo que eu vivo, quando ela fala comigo, ela tem local de fala, ela tem propriedade para falar sobre aquilo. Por isso que é diferente, porque ela sentiu aquilo, que ela viveu aquilo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, o quanto que o nosso estilo de vida, o nosso testemunho que a gente viveu, alcança outras pessoas que também viveram isso. E, tipo assim, não tem testemunho que não alcança ninguém, sabe? Eu tô vivendo uma coisa e com certeza tem alguma pessoa no mundo vivendo essa coisa também. Enfim, nós não somos ETs. E aí eu queria só concluir aqui que ser missionário é ser sensível à revolta do mundo. Porque Jesus, e dá o exemplo, né? Ele entendia toda a revolta dos oprimidos, mas ele morreu na cruz. Ele não falou nada, mas com o gesto dele de peitar a cruz, ele acolhe essa revolta do mundo e dá o exemplo, né? E fala assim, olha, eu tô vendo, tô enxergando que vocês estão totalmente revoltados, vocês estão fazendo tudo segundo a vontade de vocês, mas eu acolho isso e morro em silêncio, né? Eu acho isso muito forte. E, por fim, que eu queria falar que o missionário morre pelos seus ideais, né? Os mártires, nosso ideal é Jesus, então nós temos que estar preparados para ser mártires. Será que a gente está preparado para morrer por Jesus, né? A gente viu hoje várias referências na igreja, principalmente femininas, né? Isso me deixou muito feliz. E teve uma irmã que morreu, assim, que ela foi mártir pela luta social que ela travava. O nome dela é Dorothy Stang. E isso é muito inspirador pra mim, sabe? E aí eu fiquei listando aqui as representatividades femininas que deram a vida, sabe, por uma causa.
E, tipo assim, a causa principal era Jesus, mas às vezes a gente se identifica com um tema que chama a nossa atenção. Meu tema é mulheres e juventude, né? São as coisas que mais me chamam a atenção dentro da igreja, dentro da sociedade. Então eu sempre procuro me posicionar. Qual será que é o seu tema? Será que você estaria disposto a morrer por Jesus nas suas causas, né? Queria listar aqui uma listinha de pessoas que me inspiram como representatividade feminina dentro da igreja. Maria, óbvio. Ruth, que é a minha favorita dentro da Bíblia. A irmã Dulce. A Zilda Arms. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Rita de Cássia. Santa Gema. Santa Bárbara. Santa Filomena. Santa Cecília. Santa Teresinha eu já falei, do Menino Jesus. E a Madre Teresa de Calcutá. Essa Dorothy Stang também. E a irmã Hattie, a irmã Elaine e outras irmãs, a irmã Maria, várias irmãs de Santo André também me inspiram muito. E é muito legal a gente ter representatividade feminina dentro da igreja, eu me sinto muito feliz por isso. E que mais? E eu queria deixar a mensagem também que a gente precisa, como discípulos que nós somos, para estar preparados para a missão, a gente precisa parar de só apenas conhecer Jesus. Nós precisamos caminhar com Ele, que é diferente. E eu não vou entrar muito nesse mérito. Pensa aí sobre isso. O que você tem feito? Você tem conhecido Jesus, tratado Ele como um conhecido ou como alguém que caminha ao seu lado? E é isso, gente. Beijos. Salve Maria. Deus abençoe muito vocês, a semana de vocês, a noite de vocês. Falou.